Agora sim. Agora sim, né? Aí eu vou começar novamente porque a gravação aqui pra não ficar. Tá. Agora você vê inteiro, né? A apresentação também. Sim. Então Agora tá vamos, bom. então vamos lá. Introdução à lógica. Aqui tá a ementa. E, de novo, o que é lógica? Lógica deriva da palavra grega logos, que significa palavra, proposição, oração, mas também pensamento e razão. Mais precisamente, a lógica é utilizada para o estudo de raciocínios válidos e para a validação de argumentos. Em outras palavras, a lógica é uma ferramenta poderosa para formular discursos, organizar nossos pensamentos. Então, a lógica ela está presente muito no dia a dia sempre, né? Quando a gente vai atravessar uma rua, a gente usa a lógica. Por quê? Se olha para um lado, olha para o outro e vê, será que eu vou atravessar? Se tiver carro, eu não atravesso. Se não tiver passando carro, eu posso atravessar. Então a lógica está em várias ações no nosso dia. Onde ela surgiu? A lógica surgiu, assim como a filosofia, na Grécia, por volta do século IV a.C., e foi Aristóteles o primeiro a interessar pelo estudo da lógica, certo? Ele escreveu 6 textos sobre esse assunto, conhecido como organon, e que significa instrumento. Era essa a função da lógica em seu surgimento. Funcionava como instrumento que ajudava os filósofos a eliminar as contradições que surgiam em seus raciocínios. E na prática, o que serve a lógica, né? Na prática, a lógica nos ajuda a organizar nosso pensamento, nosso raciocínio. Isso vai desde coisas óbvias, como todos os homens são mortais. Sócrates é homem, logo, Sócrates é mortal. Isso daqui não passa de um raciocínio lógico, ok? E até coisas muito importantes, por exemplo, essa lei aqui, a terceira lei de Newton. A toda ação sempre há uma reação oposta e de igual intensidade. Ou as ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas em direções opostas. Então aqui, Newton usou da lógica, né? Às vezes até implicitamente, para fazer a terceira lei de Newton. Toda ação tem uma reação igual e oposta, né? Também, né, dentro da programação, ela é uma habilidade fundamental. Se você não colocar uma sequência nas informações dentro da programação de computadores, a programação dá erro, né? Não vai de jeito nenhum. Então tem que ter a lógica envolvida. Então, noção. Exemplo, todo mamífero é animal. Todo cavalo é mamífero. Portanto, todo cavalo é animal. Brasil é um país do planeta Terra. Todos os brasileiros são do Brasil. Portanto, todos os brasileiros são terráqueos. Então, essas aqui são algumas noções de lógica, né? Que é conclusiva. Aí tem uma pegadinha aqui, uma piadinha. O pinguim é preto e branco. Alguns filmes antigos são branco e preto. Portanto, alguns pinguins são filmes antigos. Aqui, essa conclusão, depois vocês vão entender por que essa conclusão não pode acontecer, né? A chave aqui está na palavra alguns. Alguns pinguins, alguns. Então, essa conclusão aqui é uma conclusão lógica, só que não é válida. Essas daqui são válidas, né? A dica é o todo aqui, mas depois nós vamos entender isso melhor. Ok? Tranquilo, gente? Então, os conceitos básicos. Aristóteles se preocupava com as formas de raciocínio que, a partir dos conhecimentos considerados verdadeiros, permitiam obter novos conhecimentos. A partir dos conhecimentos tidos como os verdadeiros, caberia à lógica formular leis gerais de encadeamentos de conceitos e juízes, que levariam a descobertas de novas verdades. Essa forma de encadeamento é chamada de argumento. Então, ter esse raciocínio aqui, né? Tudo isso aqui tem a ver com o argumento, ok? E um argumento é uma sequência de proposições, as afirmações. Então, por exemplo, nessa fala aqui, todo mamífero é um animal.
Essa afirmação aqui é uma proposição, ok? E tem uma na qual uma delas é a conclusão e as demais são premissas, ou seja, todo mamífero é animal, todo cavalo é mamífero. São duas proposições que são as premissas, portanto, todo cavalo é animal seria uma conclusão, certo? Esse exemplo aqui seria um argumento lógico válido. Oi, alguém abriu o microfone? Alguém vai falar alguma coisa? Não? Posso continuar? É porque assim, eu não tô conseguindo ver o chat agora, eu só tô vendo a tela do computador. Então, quando vocês quiserem falar alguma coisa, só abre o áudio, tá bom? Posso prosseguir? Eu tive que permitir a entrada de um aluno aqui. Vamos lá. Vamos prosseguir que o trem é grande hoje. Então, a proposição. Lembra lá que eu falei? Proposição é uma afirmação, né? Elas são um conjunto de palavras ou símbolos que exprimem um pensamento de sentido completo. Então, tem que ser completo, de modo que possa atribuir dentro do contexto somente valores verdadeiro ou falso. Então, eu não posso, em uma proposição, colocar uma pergunta, uma exclamação. Então, proposição são frases, né? Orações, na verdade, que tem que ser ou verdadeira ou falsa. De novo, alguém abriu o áudio aí. Ó, o Brasil é um país da América do Sul. Isso aqui é uma afirmação verdadeira, não é? A Bahia é um estado do sul do Brasil. Isso aqui é uma oração falsa. Tem curso de gestão em tecnologia em Bom Jesus da Lapa. Uma afirmação verdadeira. Então, aqui nós temos 3 exemplos de proposição. São afirmações, né, ou negações, que pode ser ou verdadeira ou falsa. Ok? Então, o que então não é uma proposição? Que não é, são sentenças exclamativas. Caramba, feliz aniversário, feliz ano novo. Interrogativas. Como é seu nome? O jogo saiu quanto? Sentenças imperativas. Estude mais. Leia aquele livro. Sentenças abertas. X mais 3 igual a 9. Mas por que não são proposições? Porque, ó, feliz aniversário. Isso aqui eu posso falar se é verdadeiro ou falso? É assim, é uma frase, né? É uma exclamação. Qual é seu nome? É verdadeiro ou falso? Não tem como eu afirmar isso, certo? Estude mais. Eu tô te incentivando a alguma coisa. Eu não sei se é verdade, não tem como eu falar se isso é verdadeiro ou falso. E nesse último aqui é uma sentença aberta porque o X, ele pode ser qualquer valor, ok? Por exemplo, se X aqui for 6, isso aqui vai ser verdadeiro. X for, por exemplo, 5, vai ser falso. Mas é uma coisa aberta. Eu posso colocar valores e alterar se é verdadeiro ou falso. Então, se eu posso alterar se é verdadeiro e falso, não é proposição. Tranquilo? Então, a proposição. Uma proposição verdadeira é verdadeira, uma proposição falsa é falsa. Princípio da não contradição. Uma proposição não pode ser verdadeira e falsa simultaneamente. E uma proposição ou será verdadeira ou será falsa, mas não há outra possibilidade. Ok? Então, uma proposição tem que ser afirmações que podem ser ou verdadeiro ou falso. Outra coisa não pode acontecer. Então, aqui um resumo, né? Então, a proposição é uma oração que pode ser verdadeira ou falsa, mas nunca as duas. Fui à praia, não fui à praia. Esses 2 exemplos aqui são proposições. O que não são proposições? Exclamativas, que belo dia. Interrogativas, qual o seu nome? Imperativas, leia isto. Optativas, exprime desejo, aquela que Deus te abençoe. Ou aberta, x mais 5 igual a 10. Então, isso aqui não é proposição.
Vamos fazer esse exercício? Aqui, vocês, por favor, me respondam. Na lista de frases a seguir, há exatamente 3 proposições. Será que isso é verdade? A expressão x mais y é positiva. Isso aqui é uma proposição, o primeiro? Não. 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 Vocês acham que é o quê? Sentença aberta? Isso mesmo. Uma afirmação. É uma sentença aberta, porque eu não sei quem é x, eu não sei quem é y. Então, dependente do valor do x, vai ser falso ou verdadeiro. Ok? Então, essa primeira não é proposição. A segunda, o valor de raiz de 4 mais 3 é igual a 7. Isso aqui é uma proposição? É. Não. É proposição? Eu acho que é. Não. É proposição, sim. Ó, qual a raiz de 4? 2. 2, né? Isso. Nem sei. É isso. 2 mais 3 é igual a 5. 5. Não é 7. Mas isso daqui é uma afirmação falsa. Proposição não pode ser verdadeira ou falso? Sim. Então, esse aqui Verdade. é uma proposição, sim. Ok? Apesar de ser falsa, não importa. Tem que ser ou verdadeira ou falsa. A terceira. Pelé marcou 10 gols na seleção brasileira. É verdadeira ou falsa? É proposição ou não é proposição? Sim. É proposição. Eu sei. Apesar de... As pessoas não podem nem saber quem é Pelé, se ele marcou gol, pode nem gostar de futebol. Mas eu afirmar que alguém marcou 10 gols, alguém sabe se isso é verdade ou não, certo? Então isso aqui é uma proposição. O que é isto? É uma proposição? Não. Não, porque é uma pergunta. Então, qualquer frase interrogativa não é proposição. Faça seu trabalho corretamente. É proposição? Não. Não. Frase imperativa. Isso mesmo. Tô gostando de ver. Eu não sei quem é que tá falando, não, mas tô gostando de ver. Manuela tem 40 anos. É proposição? Sim. Isso. Existe alguma Manuela que tem 40 anos, então é verdade, né? Alguém conhece alguma Manuela que tem 40 anos. Então é uma frase que eu posso falar que é verdadeira ou falsa. Ele é um advogado talentoso. E essa? Não. Mas é Elogio. proposição. Tá afirmando. Sim. Não. Essa daqui tem o mesmo problema da primeira. Quem é ele? Eu não sei quem é ele. Então, nesse caso, não é proposição, é uma sentença aberta. Então, quando eu falo o nome da pessoa, por exemplo, nessa, Manuela tem 40 anos. Existe uma Manuela que tem 40 anos. Ele é advogado. Quem é ele? Eu não sei. Então, quando tem esses pronomes que não é um nome específico, não é proposição. Opa. É uma sentença aberta. E por último, a frase dentro dessas apas é uma mentira. E agora? É um paradoxo, igual a senhora passou e ouviu. Passei sem querer. É um paradoxo. Por que é um paradoxo? Porque, ó, se for verdade, eu tô falando que a frase é uma mentira. E se for mentira, a frase é uma verdade, então seria verdade. Aí é um paradoxo. Não tem como eu saber se isso aqui é verdade ou mentira. Então não é proposição. Então, coloquei aqui, ó. Corrigindo, né? É sentença aberta, proposição, proposição e proposição. Então, só tem essa daqui. O valor de raiz de 4 mais 3 é igual a 7. Pelé marcou 10 gols na seleção brasileira. E Manuela tem 40 anos. São proposições. O restante não é proposição. Então, a pergunta. Na lista de frases a seguir, há exatamente 3 proposições. A resposta é verdade. Ok? É tranquilo, não é? Então, para a proposição tem que ter algo específico. Tem que ter algo específico. Isso. Eu já ia bombar se fosse falando nota aí. É? Você ia colocar essa daqui, né? Essa daqui é a que mais confunde. Ele é um advogado talentoso. É uma sentença aberta. E a última também, eu ia colocar que era proposição. Você ia colocar? Mas é um paradoxo.
Porque, ó, a frase dentro dessas aspas é uma mentira. Porque se for verdade, eu tô falando que é mentira. Mas se for mentira, não tem como a frase ser verdade. Aí, entendeu? Aí fica... Paradoxo também não é proposição. Uma coisa que Entendi. entra dentro desse princípio aqui, ó. Uma proposição ou será verdadeira ou será falsa. Não há outra possibilidade. Não tem como ser simultaneamente. Então aquela dali tem como ser as duas, né? Ou verdadeira ou falsa. Isso, não. Aí, como proposição não pode ser os dois ao mesmo tempo, tá errado. Não é proposição. Entendeu? Entendeu? Sim. E os colegas? Tudo tranquilo, né? Posso continuar. Então, as proposições, elas podem ser simples ou compostas. O que é ser simples? Simples é uma frase só. Todo homem é imortal. O novo Papa é alemão. Tá vendo que são afirmações? São proposições. Geralmente a gente representa por letras minúsculas de nosso alfabeto. P, Q, R, S. O que é uma ser composta? Composta é, ó, João é médico e Pedro é dentista. Marcos poderá comer peixe ou carne. Então, na composta é como se eu juntasse duas orações. João é médico, é uma proposição. Pedro é dentista, é outra proposição. Eu junto as duas através de um conectivo. E aqui é de baixo. Marcos poderá comer peixe, é uma proposição. Marcos poderá comer carne, seria a segunda proposição. Eu juntei essas duas proposições com um conectivo ou. Quando é composta, raramente, mas acontece de a gente representar por letras maiúsculas de nosso alfabeto. Vocês vão entender porque eu tô falando raramente. Porque aqui a gente escreve usando os conectivos. Ok? Vocês vão entender. Então, é tranquilo. Simples, uma frase só. Composta, tem duas frases ligadas por um conectivo. Tá. Uma proposição, ela também pode ser uma afirmação ou uma negação. Se eu tenho aqui, ó, Maria é médica. Qual seria a negação disso? Maria não é médica. Ok. Então, a gente pode construir uma proposição a partir de outra, só negando. Nas proposições compostas, nós vamos ligar elas por conectivos. Não tinha lá, ó, voltando aqui, João é médico e Pedro é dentista? Não tem esse conectivo aqui? Se eu chamar a primeira aqui de João é médico de A e a segunda proposição Pedro é dentista de B, seria A e B, certo? Igual aqui, ó, A e B. Então, esse A representa a primeira proposição, o B representa a segunda proposição. E as duas estão ligadas por esse conectivo, o I, que em matemática, na lógica, a gente representa por esse símbolo, que é como se fosse um circunflexo. Então, o I é um conectivo chamado conjunção. O OU é representado por esse símbolo, é chamado disjunção. O OU é esse símbolo aqui, disjunção Professora? exclusiva. Oi. Oi. Desculpa interromper, mas eu gostaria de saber se a senhora tá gravando, né? Tô gravando, sim. Conseguiu ouvir? Eu consegui ouvir, tô gravando. A senhora vai postar no mudo ou que tem colega aqui que não tá conseguindo acessar? Tem colega que não... Ah, tá bom. A senhora vai postar no mudo? Eu vou colocar no Moodle, sim. Eu vou colocar no YouTube e colocar o link no Moodle. Certo. Certo? Continuando. Aí, condicional é esse símbolo e bicondicional. Certinho, professora. Obrigada. Só queria saber mesmo. Agora, pela fala da colega, tá chegando aí minha voz direitinho? Tá chegando atrasado? Todo mundo tá conseguindo entender? Um pouco atrasado, pouca coisa. Ah, tá chegando atrasado, né? Por isso que eu tô percebendo mesmo. Tá dando pra entender sim. Ok. Então, vou tentar falar mais devagar pra tentar acompanhar aqui. Ok. Então... Pra isso daqui é tranquilo, mas eu lembro que uma vez eu fui fazer um concurso, tinha umas pra negar algumas proposições, rapaz. Era um cãozinho aquelas perguntas.
É bem complicado, né? Porque assim, a lógica, quando você vai estudando, parece que é tranquilo, mas quando chega nas perguntas, você fala, meu Deus, o que tá acontecendo? Aí, saber as proposições, saber os conectivos, saber como funciona, as equivalências, tudo isso ajuda muito, ok? Eu acredito que depois dessa aula, eu já vou disponibilizar uma lista de exercícios, certo? Só com 8 exercícios, bem tranquila, para vocês fixarem mais o conteúdo. Tudo bem? Então aqui, ó, aqui tá o nome. Agora eu vou falar de cada um desses conectivos, certo? Para a gente entender melhor e fixar mais como é que funciona cada um deles, com exemplos. Então, de novo aqui a tabela. Ó, as estruturas lógicas que tem as proposições. Tem a negação, né? Se eu posso negar uma proposição. Se uma proposição afirmativa lá, por exemplo, igual a anterior aqui. Cadê? Maria é médica. Negar ela seria Maria não é médica. Aí tem a conjunção, que é o i, disjunção ou, disjunção exclusiva ou, a condicional se não, ou não, tá errado aqui, ó. É sim, então. Depois eu vou consertar. E a bicondicional, se somente sim. Tá. Vamos ver esses exercícios aqui com os símbolos, pra gente já fixar os símbolos. Isso aqui tinha que ser no final. Tá fora da ordem, mas tudo bem. Ó, está chovendo é a primeira proposição chamada de P e que é a proposição está ventando. Vamos ver os símbolos, o que significa cada um. Se eu tenho esse símbolo aqui, ele é um não. Não, não, P. Então, eu vou colocar não está chovendo, ok? Eu vou até passar aqui pro gabarito, ó. Cadê? Não está chovendo. P e Q. Esse conectivo é o I. Então, está chovendo e está ventando. Então, é só juntar as duas frases. Que ou não P. Então, quem é que? Que está ventando. Ou não P. Não está chovendo. Não P. Se não está chovendo, então não está ventando. E a última, está chovendo, se somente se está ventando. Ok? Então, esses conectivos e proposições, elas podem ser representadas simbologicamente, desse jeito aqui, ou através da forma analítica, certo? Com escrita. Deu para entender? Deu pra confundir, mas dá pra ir. Ó, talvez seja um pouco o símbolo, a gente não consegue trocar o símbolo pela letra. Mas aqui, ó, se você tiver essa tabela e ver aqui a simbologia, é fácil você construir a frase. Porque aqui, ó, A tabela verdade, né? Não, aqui ainda não é a tabela verdade. Seria mais uma tabela de resumo, de significado. Tem a estrutura, qual é a função dela, o símbolo e o significado. Então, se lá na frase tem não há, ou se tiver esse tio há, então você tem que colocar não com a proposição. Se tiver esse símbolo aqui, vai ser o i. Então, você vai juntar as duas frases. Igual aqui, ó. Não tem o i? Eu juntei. Está chovendo e está ventando. Esse aqui é o. Isso aqui, pra mim, só fixa mais se vocês fizerem exercícios. Professora, Oi. se tivesse 3 tios ali no primeiro P, tipo, ali tem 2 tios, né? Aham. Não está chovendo. Se tivesse mais um tio, seria não está chovendo? Sim, é muito raro acontecer, mas sim. Ó, porque aqui, ó, na verdade você fala assim, não está chovendo. Não é a mesma coisa se eu falar está chovendo? Na verdade, não. Ah, sim. Não está chovendo. Isso. Não, na verdade, não. Não é a mesma coisa. Não é não. Afirmando Verdade. 2 vezes que não está. Não está. Eu tô confirmando, né? Que não está chovendo.
Mas na lógica isso é É errado. afirmando que não está. Isso. Mas na lógica 2 não seria um sim. Agora eu me peguei aqui, nesse exemplo. É porque seria assim, não está chovendo. Não é que não está chovendo, como a gente lê no português. Quer dizer, não está chovendo é a negação do está chovendo. Então, não está chovendo, ele já está afirmando, não está mais negando, entendeu? Sim. Ele está anulando a negação. Tipo assim, não está chovendo, quer dizer, não está chovendo. Tipo, não do meio ali, entendeu? É que eu não sei explicar. Não, É Tá como se negando estivesse negando negativos? o não de dentro. não está chovendo. Seria não. É como se fosse um parêntese ali, né? Tipo, É, não. na matemática, como tem um menos fora, transforma o de dentro. Isso. É porque aqui essa vírgula que também tá errada, ó. Não. Tinha que ser não. Está chovendo. A vírgula tinha que ser aqui, né? Deixa eu até corrigir logo isso aqui. Calma E aí. se tivesse só o não? Porque 2 não seriam sim. Negar 2 vezes. Essa frase aqui, ela tem que ser equivalente a está chovendo. Entendeu? Porque 2 não em lógica, eles se anulam. Essa frase tem que ser exatamente igual. Oi. Se fosse na prova eu colocasse está chovendo, estaria certo, né? Estaria Não precisa certo. colocar assim, não está chovendo. Estaria certo. Onde mais que tem um erro? Já vou consertando aqui. Então. Tá, continuando. Então, deu pra entender aqui? É como se fosse o menos com menos. Menos anula e fica está chovendo. Então, não, está chovendo. Então, é está chovendo. É a mesma coisa. O i é só juntar as frases. O ou aqui e assim vai. Ok? Vamos analisar cada um desses conectivos pra gente fixar mais. Vamos lá. O colega até me perguntou: professor, isso daqui é uma tabela verdade? Não. O que é tabela verdade? Tabela verdade é uma tabela que eu vou pegar as proposições e colocar os seus valores. Se aquela proposição é verdadeira ou ela é falsa. Certo? Então, na tabela, eu faço tabelas verdades para proposições. Geralmente, quando é... Como é que fala? Proposição composta, né? Eu quero analisar 2 proposições, 3 proposições, 4 proposições e assim infinitamente. Como é que funciona? Eu coloco para 2, o número de linhas que vai aparecer aqui é 2 ao quadrado. Então, vai ser 4 linhas. Eu vou fazer verdadeiro, falso, falso, depois verdadeiro, falso. Porque assim finaliza todas as possibilidades. As 2 podem ser verdadeiras, uma pode ser verdadeira e a outra falsa, o contrário, né? Uma falsa e a outra verdadeira, e as 2 falsas. E não tem mais outra possibilidade das 2 frases acontecer. Ok? Quando for com 3, aí já vai aumentar a quantidade. Vai ser 2 elevado a 3. Quanto é 2 elevado a 3? É 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Então, para mim fazer a quantidade de linhas que uma tabela verdade terá, é sempre 2 elevado a n, que é o número de proposições simples que aparece. Tá, isso daqui parece que... Para que a gente vai usar? Vai usar nos conectivos. Então, quando nós tivermos 2 proposições, ou seja, uma proposição composta, para analisar a situação, a gente pode construir as tabelas verdades. Ok? Então, vamos lá. Começando com a conjunção, que é o conectivo e. Então, o conectivo e chama-se conjunção. Então, se eu tenho 2 proposições aqui, Marcos é médico e Maria é estudante, como eu posso fazer isso simbologicamente? P e Q, ok? O valor dessa proposição é a seguinte forma: só é verdadeira se ambas forem verdadeiras.
Se uma das duas for falsa, já é falsa. Como assim? Ó, aqui nós temos que Marcos é médico e Maria é estudante. Se os dois for verdadeiro, é verdade, não é? A frase inteira é verdade. Agora, Marcos é médico. Agora, Maria não é estudante. Mas eu estou afirmando que Marcos é médico e Maria é estudante. Então, como um é falso, a frase inteira será falsa. O contrário também. Agora, se os dois for falso, é falso. Então, isso daqui é a tabela verdade de P e Q. Certo? Então, só será verdade se ambas as informações forem verdade. E falso para o restante. Como é que a gente... Uma negação cancela tudo. Não é bem que uma negação. É como se eu tivesse... Por exemplo, fale se essa sentença é verdadeira ou falsa. Marcos é médico e Maria é estudante. Certo? Isso aqui só será verdade quando? Quando os dois forem verdade. Porque eu tô falando que é I. Certo? Então, agora nós vamos julgar. É o valor lógico. O que é julgar esse valor lógico? Dizer se é verdadeira ou se é falsa. Porque uma proposição, ela só não pode ser verdadeira ou falsa? Isso. Então, as tabelas verdades nos auxiliam a fazer esse julgamento. Se é verdade ou falso. Então, na conjunção, só é verdade se ambos forem verdade. Então, como assimila? Se eu falar para um pai falar para um filho, eu vou te dar uma bola e vou te dar uma bicicleta. Certo? Eu tô falando assim, eu vou te dar uma bola e te dar uma bicicleta. Se o pai chegar lá só com a bola, o filho não vai ficar triste? Porque falou que vai dar uma bola e uma bicicleta. Não é assim? Pronto. Então, o jeito de assimilar o I é isso. Tem que dar as duas coisas. Se dá só uma só, é falso. Então, na matemática, como é que isso é representado? Então, se eu tenho duas proposições, a interseção vai ser a conjunção. Ok? Que é os dois ao mesmo tempo. Tem que dar os dois ao mesmo tempo. Próxima palavrinha, disjunção, que é o ou. Conectivo ou. Ele é simbolizado aqui, né? Vimos lá, que é como se fosse um Vzinho. Aí aqui, ó, Marcos é médico ou Maria é estudante. Então, Marcos é médico ou Maria é estudante. Então, como é que nós vamos julgar essa frase, se isso for verdadeiro ou falso? Se Marcos for médico ou Maria é estudante, não já é válido? Porque eu tô falando que é ou. Certo? Então, nesse caso, só é falso se os dois forem falsos ao mesmo tempo. Porque se só Marcos for médico, já me satisfaz. Se só Maria for estudante, já me satisfaz. Então, ao contrário lá do I, para ser verdade, ambas tinham que ser verdade. Agora, no ou, para ser verdade, eu preciso só que uma seja verdade. Tranquilo? Então, igual aqui, ó. Eu te darei uma bola ou te darei uma bicicleta, se o pai falar pro filho. Se ele ganhar só a bola, ótimo. Se ganhar só a bicicleta, ótimo. E se ganhar os dois? Ave Maria, aí que vai ficar feliz demais. Certo? Mas, o ou, essa aqui que é a tabela verdade. Tranquilo? Dúvidas até agora, galera? Não. Então, na matemática, a simbologia do ou é a união. Então, é tudo, né? Ou uma Professora? coisa... Oi. Eu só não entendo esse negócio, esse gráfico aí. Esse aqui? A Isso. representação matemática? Ó, essa representação matemática eu coloquei aqui só para vocês mais saberem. A gente nem vai utilizar ela muito, não. Mas olha aqui, ó. Se as proposições P e Q forem representadas como conjuntos, né? Se eu tenho um conjunto ou outro, por meio de diagramas P ou Q, corresponderá à união de todos. É mais uma informação para vocês. Ah, tá. Entendi. Ok? Certinho, obrigada. De nada. Tá. Agora, a disjunção, essa daqui, nós tínhamos Marcos é médico ou Maria é estudante, ok? Pode acontecer uma coisa ou outra, ou as duas ao mesmo tempo.
Então, é uma disjunção que em muitos livros aparece como disjunção inclusiva. Agora, existe também a disjunção inclusiva. Tem diferença, ó. Essa frase, eu te darei uma bola ou uma bicicleta. A de baixo, ou te darei uma bola ou te darei uma bicicleta. Ok? Tem o ou. Então, aqui eu dou uma coisa ou outra. Não tem como eu dar as duas ao mesmo tempo. Certo? Ué. Eu repeti? Ah, tá certo. Então, o símbolo é esse daqui, vai ser o mesmo lá da disjunção, só que com um tracinho embaixo. Então, nesse caso, ela é só verdadeira quando acontecer o quê? Uma coisa ou outra. Se os dois forem verdade, é mentira. Se os dois forem mentira, também é mentira. Certo? Também é falso. Porque, ó, eu não tô falando que eu vou te dar ou uma bola ou uma bicicleta. Então, se eu te dar os dois, eu tô falando uma coisa falsa. Certo? E se eu não te dar nenhum, também é falso. Então, na disjunção exclusiva, a única diferença da disjunção é o primeiro aqui, que se acontecer os dois ao mesmo tempo, ele vai se tornar falso. Certo? Aqui, para assimilar, é a mesma coisa. Ou dá um, ou dá outro. Se dá os dois, é falso. E se não dá nenhum, também é falso. Próximo conectivo, que é o que mais dá trabalho, que é o se então, o condicional. Esse conectivo, ele é representado por essa flechinha. Ó, se nasci em Fortaleza, então sou cearense. Ok? Então, nasci em Fortaleza implica que sou cearense. Então, se isso, então isso. Como é que nós vamos julgar se isso é verdadeiro ou falso? Nesse caso, ela só vai ser falso se acontecer o resultado for aqui, ó, do P for falso. Igual, por exemplo, vamos trocar essa frase aqui para essa. Se Pedro é baiano, então ele é brasileiro. Como é que isso daqui eu vou julgar lá na tabela verdade? Se ambas as frases forem verdade, é certo, né? Ele é baiano, ele é brasileiro. Ok. Agora, se ele é baiano, então vou colocar outra palavra, italiano. Se Pedro é baiano, então é italiano. Isso aqui não é uma frase falsa? É falsa, ok? Então, se eu começar com uma verdade e terminar com uma mentira, a resposta é mentira. Agora aqui, por que se eu começar com a mentira e terminar com a verdade, vai ser verdade? Por exemplo, Pedro aqui pode nascer em qualquer outro estado brasileiro. Se eu colocar aqui, Pedro é baiano, isso é falso, mas ele nasceu em Santa Catarina. Então ele é brasileiro? É verdade, né? Que ele é brasileiro. A conclusão continua sendo verdade. Então, aqui, Pedro ser baiano e for falso, não anula a minha conclusão, se é verdade que ele é brasileiro, ok? Basta ele ter nascido em qualquer outro estado do Brasil. E para finalizar, porque se os dois forem falsos, a conclusão é verdadeira? Bora lá. É falso que Pedro é baiano. É falso que Pedro é brasileiro. Então, ele tem que ser o quê? Morar em outro lugar do mundo. Qualquer outro lugar do mundo vai me dar uma conclusão verdadeira. Não é isso? Então, esse condicional aqui talvez é o mais difícil de lembrar a tabela verdade. A única maneira de ser falsa é quando a conclusão, né, o que chega, for falso. O restante é sempre verdadeiro. Então, a condição suficiente gera um resultado necessário. Ok? A representação matemática é a inclusão. A primeira afirmação está dentro da segunda. Ou seja, aqui como Pedro é baiano, está dentro de ser Pedro brasileiro, né? A Bahia está dentro do Brasil. E
para finalizar não, mas quase finalizando, se e somente se, que é o bicondicional. Uma coisa tem que acontecer ao mesmo tempo, ó. Eduardo fica alegre se e somente se Mariana sorri. Ou seja, se Eduardo fica alegre, Mariana sorri. Se Mariana sorri, Eduardo fica alegre. As duas coisas têm que acontecer para isso daqui ser verdade. A representação matemática é essa seta dos dois lados. Então, uma coisa tem que acontecer ao mesmo tempo. Então, só é verdade se as duas forem verdade ou se as duas forem falsas. Se uma for falsa e a outra não, já é um falso. Então, por exemplo, aqui, ó. João é meu tio se somente se é irmão de meus pais. Neste caso, só é verdade se ambas for corretas e só é falsa se uma não acontecer. Por exemplo, se João não é meu tio, então ele não é irmão de meu pai. Agora, se João não é meu tio e é irmão do meu pai, não tem, já fica o quê? Uma proposição falsa. Na verdade, vira um paradoxo, então não é proposição. Então, no bicondicional, só é verdade se ambas as informações forem verdade ou ambas forem falsas. Porque uma acontece só se a outra acontecer. Ok? Então, a representação é que ambas são iguais, são a mesma coisa. João é meu tio, ele é irmão do meu pai. E, por fim... Pode ser irmão da sua mãe também, ser seu tio. Mas aqui, ó, de um dos meus pais. Talvez eu não li a frase certa. João é meu tio, se somente se é irmão de um de meus pais. Do meu pai ou da minha mãe. Ok? E, por fim, não é um conectivo, mas é uma partícula, certo? Que é a negação. Em alguns livros, a negação tá como conectivo, tá? Mas eu não concordo muito, eu vejo mais como a negação. Porque eu não vou conectar duas proposições, eu vou pegar uma proposição e negar ela. João é médico, João não é médico. Como é que é o símbolo dele? Pode ser esse tio ou esse tracinho. Eu vou adotar o tio, tá? Mas dependendo do livro que vocês estudarem, ou de algum, pode aparecer esse símbolo aqui. Então, João é médico, se ele é P, o João não é médico, vai ser não P. A tabela verdade, ela só é se P é verdade, não P é falso. Ok? Na verdade, nem é muito uma tabela verdade, é mais a maneira da tabela de ser representada. Por quê? Por que eu falo que não é uma tabela verdade? Porque na tabela verdade eu não tenho que colocar o número de colunas aqui é 2 elevado a n, então deveria ser 4, mas como aqui é só a negação, não é uma conjunção, eu não estou usando duas proposições, eu estou usando a mesma proposição, só que o contrário dela, certo? Por isso que só ficou duas colunas. Então, o resumo. As estruturas lógicas que nós vimos foi a negação, que é o não, a conjunção, o e, disjunção inclusiva ou apenas disjunção, o ou, disjunção exclusiva, o ou, o condicional, se então, e o bicondicional, se somente se. E vamos recapitular. É verdade. A conjunção só se ambas forem verdade. Em todos os outros casos é falsa. O ou, se um dos dois for verdade, ou os dois forem verdade, certo? Só vai ser falsa quando ambos forem falsos. O condicional é verdade se o primeiro é verdade, ou é falso se o primeiro é verdade e o segundo for falso, e nos demais casos sempre vai ser verdade. O bicondicional é verdade se ambos tiverem o mesmo valor, ou seja, se ambos forem verdade ou ambos forem falsos. É falso se tiverem valores diferentes. E não P. Quando P é falso, não P é verdade. Quando P é verdade, não P é falso. E eu coloquei esse vídeo aqui do YouTube
que nós não vamos ver agora, ele tem muitos exemplos e a revisão de tudo isso que eu falei, certo? Então, caso vocês, na hora de fazer o exercício, não estiver conseguindo, eu sugiro que veja esse vídeo para lá ver os exemplos, certo? E voltar a fazer os exercícios. Aqui temos as referências e é isso. Dúvidas? Vou sair aqui pra gente conversar um pouco. Voltar. E aí, galera? A aula eu falei demais, é porque é pra explanar um assunto, né? Mas foi tranquila? Cadê vocês? Agora eu tô vendo o chat aqui, pode falar. Uai, por que ficou Cristiane? Obrigada, Lucas. Tranquilo. Olha só, no Moodle eu já vou colocar agora uma lista com 8 exercícios, certo? Esses 8 exercícios vai ser de fixação dessa aula. Vocês vão me entregar através do e-mail, tá? Que eu vou pôr lá no grupo agora. E já tá também naquele cronograma que eu fiz, que eu coloquei também no grupo lá do WhatsApp. E também tem no Moodle. O e-mail é tamires_sn@hotmail.com. Aí vocês vão fazer essa lista e me entregar até sexta, tá bom? Até sábado. Pra eu corrigir. Até domingo. Até domingo. Tá bom, pode ser também. Até domingo. Professora, Oi. como é que faz deixar no seu e-mail no caso? Ah, deixa pra lá, eu tô pensando que é cálculo, disfarça. Essa palavra, né, no caso, só digitar, né? Isso, só digitar. É porque na minha cabeça eu pensei em cálculos, eu fiquei, meu Deus, como é que eu vou fazer o cálculo no computador? Aí eu pensei em tirar foto, alguma coisa assim, mas é raciocínio lógico. Aí eu tô lembrando das atividades do professor Dário. Ah, tá. Mas eu também, se você quiser fazer no caderno e tirar foto e transformar em PDF, eu também aceito. Eu sou bem de boa com isso. Se tiver a resposta correta, pra mim já tá de boa. Deu pra tirar muita dúvida. Deu? Ai, que bom. Ó, eu vou mostrar aqui a lista de frequência que Matheus tá perguntando. Aí, quem não tiver lá, me fala por áudio, viu? Calma aí, deixa eu colocar aqui rapidinho. Cadê? Só um minuto. Deixa eu já finalizar a aula aqui que acabou. Então, a gravação foi essa.